Amém. Glória a Deus. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amado e querido Deus, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, abençoando-nos pelo teu poder e pela tua graça e misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Este final de semana, estamos na cristandade celebrando o que é o Pentecostes. Festa esta bíblica, que é uma das grandes festas bíblicas do Velho Testamento, como Páscoa, Tabernáculos, assim é a festa do Pentecostes. Mas para a igreja, ela tem um sentido todo especial, porque ela marca o momento do cumprimento da promessa, do derramamento do Espírito Santo, do Paracleto, que significa o Consolador. Quando Jesus nos disse, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele não nos deixou sós, mas derramou sobre nós, como prometido, a chuva serôdia, a chuva temporã. O derramamento do Espírito Santo é uma marca extraordinária na vida de todos nós, na vida da Igreja de Cristo. O interessante deste texto, que narra a descida do Espírito Santo, é que nos fala uma expressão que nos parece um pouco peculiar, se não estranha, quando diz, de repente. Isso porque Jesus havia prometido o derramamento do Espírito Santo. Isso porque, após a sua ressurreição, o Senhor havia dito que eles seriam cheios do Espírito Santo, que Ele derramaria o seu Espírito e que eles se tornariam, então, suas testemunhas, o que é também um pouco estranho, porque eles já eram suas testemunhas. Quem poderia ser mais uma testemunha ocular
da vida de Jesus Cristo do que os próprios discípulos de Jesus Cristo, que caminharam com Ele, que participaram de todas as experiências, que ouviram a Cristo, que viram a Cristo, que se assentaram, comeram, tiveram comunhão com Cristo, que participaram dos grandes eventos e dos grandes milagres que aconteceram na vida de Jesus e por meio de Jesus Cristo. O próprio João fala em seu evangelho, dizendo que como ele era esse tipo de testemunha, e testemunha ocular, ele disse, vocês sabem que o nosso testemunho é verdadeiro. No entanto, Jesus diz a eles, e sereis minhas testemunhas. Porque para ser testemunho de Cristo, eu preciso mais do que experiência, mais do que vivência, que é importantíssima. A experiência e a vivência. Mas eu preciso do poder, ou melhor dizendo, da autoridade do Espírito Santo. E para isto, eu preciso recebê-lo em minha vida. É óbvio que aquele que aceita a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, recebe o Espírito Santo em sua vida, porque sendo Deus triuno, quem recebe a Cristo, recebe ao Pai e recebe ao Espírito. Mas o que precisamos em nossas vidas não é apenas pelo, mas que ele flua de nosso interior. A Bíblia nos diz, no Evangelho de João, que do seu interior fluirão rios como de água viva. E isso dizia ele, diz o texto, se referindo ao derramamento ou à descida do Espírito Santo, do Espírito que haveria de vir. Eles, portanto, que ouviram de Jesus, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam numa expectativa, eles estavam numa espera de algo que aconteceria. Eles estavam esperando o cumprimento da promessa. No entanto, o que aconteceu foi algo repentino. Foi algo do de repente. Foi algo que então eu diria inesperado. E esta palavra que eu quero trazer a todos nós é que nós não devemos esperar apenas da parte de Deus o que é esperado. Isso é uma expectativa. Mas a nossa fé faz com que nós esperemos da parte de Deus o inesperado. O inesperado. Que nós possamos crer, então, no inacreditável. Porque crer no crível não tem nada de incrível. Mas se é crível, não pode ser incrível. Agora, a nossa fé crê
no inacreditável e por isso crê no incrível e experimenta, vive o incrível, aquilo que não é crível. Isto é o incrível. Eu sei que eu estou dando uma volta, redundando com o que eu estou falando, mas isto é viver a experiência de Pentecostes. É experimentar aquilo que é inesperado e inacreditável. Que por mais que possamos estar esperando, Ele irá nos surpreender. Sermos surpreendidos pelo mover de Deus em nossas vidas, em nosso meio e em todos nós. Isso foi o que aconteceu em Pentecostes, e isso é o que deve acontecer em minha vida, em tua vida, na vida de cada um de nós. É o que nós precisamos vivenciar. A Bíblia nos fala, alarga o espaço da tua tenda e firma bem o toldo da tua habitação. Prende as estacas e nela os tirantes. Por que toda esta preparação? O que está dizendo é: prepara-te. Alarga o espaço da tua tenda, firma o toldo da tua habitação. Quando eu estou fazendo isto, o meu pensamento está sobre resistir às ações exteriores, os ventos, os fortes ventos, tempestades, a ação exterior. Por isso eu aprofundo as estacas, prendo nela todas as cordas, os tirantes, e coloco o toldo bem firme, para que os ventos não levem a cabana, não levem a tenda, que a tenda esteja segura. Mas a Bíblia diz: alarga o espaço da tua tenda e firma o toldo da tua habitação, porque transbordarás. Isso não é uma ação exterior. Se falasse simplesmente porque hás de se encher, nós entendemos que possivelmente algo vai entrar na tenda, enchendo a tenda. Mas ali fala de um movimento de transbordar. E o movimento de transbordar é um movimento de dentro para fora. É um movimento que flui a partir do interior. Como aqui fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Não um rio, mas rios de água viva. Dizem estudiosos do texto em grego que diz dos seus rins, do seu interior, dos seus
sentimentos da sua vida. Há de fluir rios de água viva. Vida fluirá a partir de sua vida. E que nós precisamos realmente viver este incrível, inacreditável, inesperado, surpreendente mover de Deus, que me levará a fazer coisas que, por vezes, são quase que inconcebíveis de se fazer. Ide e comprai sem dinheiro. Como alguém pode fazer algo como comprar sem dinheiro? Isto hoje nos soa tão estranho. Comprar sem dinheiro. Porque há coisas que, não obstante, devemos comprar, não podemos comprar por dinheiro. Nós próprios fomos comprados, mas não comprados com dinheiro, e sim com um sacrifício, pelo preço precioso do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, nós fomos comprados, e comprados sem dinheiro, mas algo foi pago. Porque existe um tipo de compra que era muito mais comum no passado do que em nossos dias, embora ainda exista. É a compra de escambo, é a compra por troca. De maneira que há coisas que eu não poderei comprar com dinheiro. E que ali é citado sobre alimentos, sobre coisas que normalmente compramos com dinheiro, mas, como em Apocalipse foi dito, aconselho que de mim compres. E como você vai comprar de Deus com dinheiro? Você vai comprar de Deus, e que é perigoso até usarmos esta palavra, com uma troca. Porque muitos de hoje querem fazer uma troca com Deus, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você não dará dinheiro a Deus. E que hoje na igreja, infelizmente, muitos estão querendo, acima de tudo, o dinheiro. Mas há coisa que o dinheiro não compra, mas que estas coisas compram. Amém? Eu não sei se me faço entender. Há coisas que a oração compra. Há coisas que o jejum compra. Há coisas que a minha devoção, a minha entrega compra. Eu estava meditando nesses dias sobre uma palavra que demos aqui, de que quando a cidade de Jerusalém estava sendo reedificada, a atenção esteve sobre a reedificação do templo. Mas para reedificar o templo, antes de reedificar os alicerces, primeiro foi reedificado o altar. O altar. E há algo de muito particular
sobre se construir um altar, pois o altar é um local, chamemos assim, sagrado, aonde temos um encontro com Deus, onde lhe oferecemos oferta ou sacrifício, em adoração, louvor e ação de graças. Por isso, ninguém constrói, ouça o que eu vou dizer, um altar para si mesmo. Porque o altar é feito para Deus. Para que no altar eu tenha uma comunhão com Deus. Com Deus. Isto, meus amados irmãos, são coisas que não se compra com dinheiro. É tão interessante essa expressão que nós usamos como uma expressão da nossa cultura, que é uma expressão que faz parte de muitas nações, coisa que o dinheiro não compra. Mas, no entanto, são compradas. E como são compradas, são adquiridas. Você já pensou por que eles tinham que começar pelo altar e não pelos alicerces, ou pela construção do templo? Porque se o templo era essencial para a reconstrução de Jerusalém, como centro da vida religiosa, da vida de fé em Jerusalém, o altar era primordial na reconstrução do templo. Porque o templo, sem o altar, por mais glorioso, grandioso que ele possa ser, não passa de um edifício qualquer. Porque o que torna ele, inicialmente, um templo, é o lugar de adoração. É o altar. E não é à toa que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que nós devemos ser estes adoradores e que carecemos do Espírito de Deus para sermos quem devemos ser. Quem devemos ser? Glória a Deus pelo dia de Pentecostes. Glória a Deus por sermos surpreendidos. Glória a Deus por podermos crer no inacreditável, no incrível, no sobrenatural e vivermos assim plenamente o fluir do Espírito Santo. E sermos capazes de suportar tamanho mover. Por isso, devemos nos firmar. Eles estavam unânimes em oração, na leitura da palavra, de modo que eles estavam prontos para receber esse mover extraordinário e inacreditável de Deus, e que nós também precisamos estar prontos para receber o mover inacreditável de Deus. Porque Deus
promete fazer, mas Ele não está limitado em fazer apenas o que Ele prometeu. Ele nos surpreende, porque Ele faz mais do que Ele prometeu. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais. E infinitamente mais surpreende até o mais preparado. Amém? Senhor, nosso Deus, abençoa-nos aqui. Que nós possamos vivenciar as surpresas, o inacreditável, incrível, sobrenatural, mover de Deus em nossas vidas. Senhor, quantas promessas, quantas expectativas temos, baseados nas promessas que encontramos na Tua Palavra. Surpreenda-nos, Pai. Surpreenda-nos pelo extraordinário que só Deus pode fazer. Senhor, nós queremos ser, de fato, Suas testemunhas. E o que precisamos? Precisamos que o Espírito Santo transborde a partir de nós. Precisamos da plenitude do Teu Espírito. E como não podemos conter a plenitude do Teu Espírito, só podemos, para tê-la, fluir na plenitude do Teu Espírito. Que o transbordamento esteja em nós a tal ponto que não possamos sequer ser vistos, que só se enxergue em nós o Teu transbordamento. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu vou convidar você